Olá, gente. Agora a gente vai dar início à nossa nova parte, né? Que é a segunda parte da nossa disciplina História da Educação, que é a História da Educação do Brasil. Nessa disciplina, nessa parte da nossa disciplina, a gente vai estar explicando sobre toda a nossa educação desde o período colonial até os dias atuais. Então, vamos começar. Bem, a educação e a história da educação no Brasil, a gente sabe que ela está presente em toda a sociedade, tá? E passa por diversas mudanças ao longo do tempo. A gente vê que nossa educação, ela vem mudando. Desde o início do descobrimento até os dias atuais. A gente vê que passou por diversas mudanças, diversos impercalços, tá? Mas a nossa educação continua em modificação. A educação, ela é uma forma de moldar o homem. O homem se torna melhor de se conviver em sociedade quando ele tem a educação, quando ele tem o conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, a gente não fala só do conhecimento pedagógico, não. São as diversas formas de se educar, tá? De ter essa forma de educação, essa forma educativa. É necessário que haja, sim, uma educação para que a sociedade se desenvolva e que ela tenha e possa formar cidadãos críticos, cidadãos que possam argumentar, que possam ser críticos de falas, críticos de posicionamentos, tá? Segundo alguns autores, Gadot ou Gadot, como muitos gostam de chamar, ele fala que a prática da educação é muito anterior ao pensamento pedagógico. A gente tem essa ideia de que realmente essas práticas elas eram anteriores ao conhecimento, ao pensamento pedagógico de hoje em dia. Por quê? A gente tem os nossos avós. Os nossos avós aprenderam com os pais deles. Muitos naquele tempo não tinham acesso à educação, né? A educação propriamente dita, como a escrita, como a leitura, e eles aprenderam com os pais. Se os pais sabiam ler e escrever, ensinavam para os seus filhos e não tinham aquela prática pedagógica, aquela forma da pedagogia de ensinar como os nossos filhos aprendem hoje. Ele disse que isso surge como uma reflexão sobre a prática, surge pela necessidade de sistematizá-la, de organizá-la em função de um determinado objetivo. Então, a gente hoje tem um objetivo comum, tem um objetivo dessa sistematização dessa educação, dessa prática pedagógica. Como? Eu tenho o objetivo de estudar e me formar e arranjar um emprego bom. Então, é o objetivo final dessa prática pedagógica, que antes eles não tinham essa sistemática, esse pensamento, tá? Antes eles aprendiam só para o seu benefício próprio, só para satisfazer uma necessidade deles mesmos. Paulo Freire, aqui o segundo autor que a gente vai falar, Paulo Freire fala que a educação é como uma intervenção, inspira mudanças radicais na sociedade, na economia, na relação humana e na busca dos direitos. Então, ele diz que uma sociedade sem educação não evolui. Então, já para Paulo Freire, diz que a educação é uma intervenção, é uma forma de intervir, inspirar a sociedade a saber o que é economia, o que é se relacionar com o humano e o que é buscar o seu direito, ter conhecimento. Isso é que Paulo Freire queria dizer. Já para Aranha, ele estuda a educação, as suas teorias no contexto histórico e que surgiram por observar a concomitância entre suas crises e o do sistema social. Ou seja, Aranha já diz, agora em 2006, né? A gente pode dizer agora, porque não são anos muito antigos, né, muito passado, que a sociedade ela vive através da educação, ela está estudando os contextos históricos, que é o que a gente está fazendo hoje, estudando os contextos históricos e se baseando nesses contextos para a melhoria da educação futura. E ele ainda diz mais:
para observar a concomitância entre suas crises e a do sistema social, para saber se há uma ligação entre a crise antiga com o sistema social atual. Não significa, porém, que essa sincronia deva ser entendida como simples paralelismo. Não podemos botar em igualdade a educação de ontem com a educação de hoje, entre fatos da educação e fatos políticos sociais, que é o que está acontecendo hoje em nossa sociedade. Há fatos políticos que estão intervindo na educação, mas a gente não pode pegar a educação antiga e colocar nos dias atuais. Hoje a nossa educação está evoluindo, tanto que a gente vê que nós mesmos estamos trabalhando com uma educação evoluída, uma educação em que nós temos que trabalhar e se moldar às necessidades presentes, atuais, para poder desenvolver a educação. Os princípios históricos. Segundo a educação durante o período colonial, tá? Os princípios históricos. A história da educação no Brasil não é de fácil compreensão. Por quê? Porque ela foi modificada de forma muito lenta. Suas rupturas são marcantes e facilmente podem ser observadas. A gente vai ver durante essa cronologia que a gente vai fazer da história educacional do Brasil, que a gente vê pequenas evoluções, mas grandes rupturas, grandes fatos que atrapalharam, de uma certa forma, a evolução dessa educação no Brasil, tá? A história do Brasil ela é marcada pela dependência, pela exploração, pela violência, pelos desrespeitos e as diferenças culturais. Que diferenças culturais foram essas? Quando a gente chegou, né, os europeus chegaram ao Brasil, viram logo uma população, né, a população indígena. E essa população tinha a forma educacional dela. Elas educavam através da prática. Que prática era essa? O pai ensinava o filho a pescar, ensinava o filho a caçar. Eles tinham as brincadeiras deles, que eram passadas de pais para filhos. As meninas aprendiam a cozinhar, aprendiam a descascar macaxeira, aprendiam todas as artes manuais de que uma mulher sabe fazer e que nós trouxemos também para nós como nossa cultura, tá? Então, quando eles chegaram de forma que causaram uma certa dependência. Esses índios ficaram dependentes, foram explorados, violentados, desrespeitados e trouxeram uma diferença, né? Coagiram com a diferença, coagiram com a cultura dos índios, né? Trouxeram outras culturas e misturaram, dando privilégio de alguns em detrimento da grande maioria da população. Com a chegada dos europeus, houve um choque cultural, onde os índios e os negros foram rebaixados, tá? Os jesuítas, né, quando vieram junto para fazer a colonização do Brasil, para fazer esse descobrimento, essa humanização, tá? Esse ensino educacional da população do Brasil, dos habitantes do Brasil, eles foram trazidos para o Brasil para desenvolver um trabalho educativo, né? E missionário, com o objetivo de catequizar e instruir os índios e colaborar para que eles se tornassem mais dóceis. Por que eles queriam os índios mais dóceis? Porque quando eles chegaram aqui, eles pegaram os índios e viram os índios nus, né? E isso para os europeus não era civilizado. Eles vieram nus, encontraram eles nus, com arcos e flechas na mão, totalmente agressivos, porque não entendiam porque aquelas pessoas estavam daquela forma, com vestimentas, não era da cultura deles, tá? Então eles se assustaram. Então por que que eles queriam? Viram logo a riqueza do Brasil, né? Viram logo que o Brasil tinha uma riqueza em exploração de minério, né? O ouro, tinha uma riqueza em exploração da mata propriamente vista pelos olhos dos europeus. Então aquilo fez com que eles crescessem os olhos no Brasil e fizeram com que os índios se tornassem dóceis, queriam que eles se tornassem dóceis para dar a terra de mão beijada. E, consequentemente, queria que eles fossem mais fáceis de serem aproveitados com a mão de obra, tá?
tudo aquilo que seria explorado do Brasil seria levado para as embarcações pelas mãos dos próprios índios. Os primeiros a chegarem foi em 1549, juntamente com o primeiro governador geral, que era chamado Tomé de Souza. Comandado pelo padre Manuel da Nóbrega, pouco tempo de sua chegada, já começaram a construir as primeiras escolas elementares em Salvador, tendo como mestre o irmão Vicente Rodrigues. Isso aí está na nossa história, tá? Na nossa história brasileira. Em todos os livros de história a gente pode acompanhar isso aí. Isso aqui só é para vocês fazerem um lembrete dos acontecimentos. Esse seu irmão Vicente Rodrigues, este foi o primeiro professor nos moldes europeus. Não tinha nada adaptado aos nossos índios, tá? À cultura indígena. Dedicou-se por mais de 50 anos ao ensino e à propagação da fé. Tá? Eles achavam que os índios, eles, por não ter conhecimento, eles podiam não ir para o céu, né? Porque eles viviam de forma rústica, eles viviam de forma praticamente forma animal, como eles dizem, viviam nus, viviam da terra, faziam o que queriam, viviam soltos. Então eles achavam que eles não eram merecedores de ir para o céu. Né? Então eles tinham que catequizar aqueles índios para que eles tivessem pelo menos esse discernimento, tá? O mais conhecido, talvez, e mais atuante que a gente conhece é o padre José de Anchieta, tá? Aí tem a historinha do padre José de Anchieta que a gente pode procurar nos nossos ensinos de história. Continuando. De Salvador, os jesuítas estenderam seu trabalho para o sul do Brasil, em 1570, onde eles tiveram mais prosperidade, tá? Foi mais desenvolvido a educação. 21 anos depois de sua chegada, já tinham 21 escolas de estruturação elementar. Ou seja, a cada ano, praticamente, eles criavam uma escola para catequização e educação. Os jesuítas não se limitaram ao ensino das primeiras letras. Criaram, né, eles não se limitaram somente ao ensino do A, B, C, D, né, ensinar a ler, ensinar o alfabeto, ensinar a escrever. Eles não se limitaram só a isso. Eles criaram cursos. Que cursos foram esses? O curso de letras, em filosofia, de teologia e ciências sagradas do nível superior. Então, eles desenvolveram essa educação no Brasil. Foram mentores da educação brasileira cerca de 210 anos, tá? Não foi só um dia ou 2 dias, não. Em 1759, quando o então senhor Sebastião José de Carvalho, quem é esse cidadão, todo mundo sabe e conhece como Marquês de Pombal, ele fez a retirada. Ele convidou os jesuítas a se retirarem da terra. Ou seja, expulsou todos os jesuítas da colônia portuguesa, das colônias portuguesas, da terra onde Portugal havia colonizado, dos espaços que Portugal havia colonizado. No ato de expulsão, os jesuítas tinham 25 residências, presta atenção, 36 missões, né? Missões que a gente fala são outros jesuítas percorrendo as colônias portuguesas, catequizando, né? Andarilhos. 17 colégios e seminários. Acontece, então, a primeira ruptura da história da educação brasileira. Ou seja, a gente saiu de um sistema, a gente saiu da sistematização da educação jesuítica, né? A gente já tinha acostumado 210 anos com a mesma educação, já estava todo mundo acostumado e houve essa ruptura. Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas das colônias portuguesas, eram proibidos de ensinar, tá? Da forma dele. Ao que foi que houve? Com essa expulsão, os jesuítas, dos jesuítas desmantelou toda uma estrutura administrativa de ensino. E o Estado passou a assumir pela primeira vez os encargos da educação. E essa educação ficou assim meia temerosa. Por quê? Porque todos nós já estávamos acostumados a ter essa educação jesuítica, a ter essa sistematização, como a gente hoje vive acostumado com o sistema de ensino, quando há modificação, fica todo mundo, né, em parafusos. Com isso, mudou-se o quadro de professores, não eram mais os padres, não eram mais os professores ensinados, né? E até rebaixou o nível do ensino. Porém,
não houve uma grande ruptura em suas estruturas, pois os substitutos, os professores, foram tirados os professores jesuítas, mas aqueles professores substitutos foram pessoas preparadas pelos jesuítas, porque eram 210 anos de educação. E ao serem recrutados, passaram a dar continuidade à sua ação pedagógica. Só não podia ter o mesmo ensino estrutural, né, sistematizado do jesuítico, mas foi dada uma certa continuidade a esse ensino. Já no o período imperial começou em 1822, com a chegada da família real, e foi até 1888. Aí fala, né, sobre essa chegada da família real no Brasil, quais foram os efeitos que essa educação trouxe de desenvolvimento, né, de evolução para a educação brasileira. Após a chegada da família real, em 1808, o Brasil apresentou um desenvolvimento, tá? Um desenvolvimento cultural, mas os direitos à educação permaneciam restritos a alguns, como a gente vê, né? Que essa educação liberal, essa educação aberta, essa educação que é um direito de todos, ficou restrita a alguns. Quem eram esses alguns? Era a classe mais favorecida, aquela classe que tinha bens. Após a independência do Brasil, em 1822, a gente teve um choque cultural em relação ao desenvolvimento dessa educação. Fez com que o ensino superior tivesse preocupação exclusiva, evidenciando o quê? Um caráter clássico, né, classicista da educação, onde o pobre estaria em segundo plano, como sempre, né? E as classes dominantes iriam se expandir cada vez mais com seus privilégios. E quais eram esses privilégios? De que a gente viu naquele período lá na educação antiga, né? Na educação do regime antigo, na educação geral, que a gente viu na Europa, é que quem tinha direito à educação era quem era favorecido de poderes. E essa educação favorecia ainda mais o crescimento desses poderes. O objetivo fundamental da educação nesse período imperial era a formação das classes dirigentes. Tá aí mais uma característica da educação antiga. Eles tinham interesse em formar classes de dirigentes, pessoas que pudessem governar. As pessoas que tinham conhecimento eram aquelas pessoas que tinham cunho político, que tinha família, que estava voltada a essa formação e a esse direcionamento da educação voltada a governos, voltadas à dominação, a serem das classes onde iriam dirigir o país. Continuando, em 1823, foi instituído o método Lacasse, ou seja, o ensino mútuo, em que após o treinamento de um aluno, que era conhecido como decurião, ele ficaria incumbido de ensinar a um grupo de 10 alunos, diminuindo o papel do professor dentro da sala de aula, né? Aquela obrigatoriedade do professor dentro da sala de aula. Esses 10 alunos seriam chamados de decúria, diminuindo, portanto, essa necessidade de um maior número de professores dentro da escola. Então, eu tinha aquele meu pupilo e eu ia ensinar o meu pupilo tudo que eu já sabia dentro da educação. E ele iria transmitir para que aquele professor não tivesse o trabalho, para aquele professor, para aquela escola não tivesse tanto o número grande de alunos. Aí o que, que a escola fazia? Ensinava um aluno justamente para que ele tivesse essa destreza e ensinasse os demais. Em 1824, é outorgada a primeira Constituição brasileira, que garantia apenas em seu artigo, o 179, a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Então, já começa a haver esse questionamento e essa visão de que a educação ela tinha que ser grátis e de qualidade a todos os cidadãos. Em 1827, uma lei determinou a criação das escolas de primeiras letras em todos os lugares e vilas, além das escolas para as meninas, nunca concretizada anteriormente. Aí a gente já começa a ver a liberdade para o ensino feminino. Só que esse ensino era ensinado de uma forma para as meninas
e de outra forma para os meninos. Então, a educação nesse período era uma educação em que os meninos tinham determinadas disciplinas separadas das meninas, como as meninas tinham educação doméstica, né? Tinham aquele ensino voltado a ser mesmo o ensino de dona de casa, né? De ter aquele conhecimento, mas já era uma grande evolução perante a educação.